Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Quero acolher você que está chegando agora e você que está chegando agora no nosso canal, no nosso retiro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Convido você a tomar em mãos a Sagrada Escritura no livro de Números, no livro dos Números, capítulo 23, versículos dos 5 ao 10 e depois dos versículos 18 ao 24. Livro dos Números 23, versículos dos 5 ao 10 e do 18 ao 24. E a palavra de Deus diz assim: O Senhor pôs então a palavra na boca de Balaão e disse: Volta para junto de Balaque e diz-lhe isto e isto. Voltando para perto do rei, encontrou de pé junto do seu holocausto com todos os chefes de Moabe. Balaão pronunciou o seguinte oráculo: De Arão mandou-me vir Balaque, das montanhas do Oriente, o rei de Moabe. Vem, por mim amaldiçoa Jacó, vem voltar Israel à perdição. Como poderei amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoa? Como encolarizar-me se o Senhor não se encolerizou? Do alto dos rochedos eu contemplo, estou vendo do cimo das colinas um povo isolado, não contado entre as nações. Quem poderia calcular o pó de Jacó? Quem poderia medir as nuvens de Israel? Que eu morra da morte dos justos, que o meu fim se assemelhe ao fim deles. E Balaão pronunciou o seguinte oráculo: Levanta-te, Balaque, e escuta, presta-me atenção, filho de Sefor. Deus não é homem para mentir, nem alguém para se arrepender. Alguma vez prometeu sem cumprir? Por acaso falou e não executou? Recebi ordem de abençoar. Ele abençoou, nada posso mudar. Não achou iniquidade em Jacó, nem perversidade em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, nele é proclamado rei. Deus os retirou do Egito e lhes deu o vigor do búfalo. Não é preciso magia em Jacó, nem adivinhação em Israel. A seu tempo se dirá a Jacó e a Israel o que Deus quer fazer. Este povo levanta-se como leoa, firma-se como leão, não se deita sem ter devorado a presa e bebido o sangue de suas vítimas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, nessa leitura que você acabou de ouvir, que acabou de ser proclamada, nós queremos meditar e ter a certeza, gravar isso no nosso coração, de que a bênção de Deus é maior do que toda e qualquer maldição. Diante daquilo que nós acabamos de ouvir, nós percebemos que a bênção que Deus tem sobre nossas vidas, liberada sobre nossas vidas, que Deus tem para você e para mim, é muito maior do que qualquer maldição lançada por qualquer homem contra o povo de Deus. E quando nós falamos de maldição, a palavra maldição quer dizer literalmente falar mal de alguém, falar mal de algo, dizer algo ruim. Sendo assim, nós já entendemos que maldição, ela tem tudo a ver com o que nós falamos, ela vem daquilo que nós falamos, né? Então nós devemos pensar: o que tem saído da minha boca é palavra de bênção ou de maldição? Aquilo que eu tenho liberado na vida do meu próximo é palavra de bênção ou maldição? Infelizmente, meu irmão, minha irmã, nós somos tentados, nós somos coagidos a muitas vezes amaldiçoar o nosso dinheiro, o nosso salário, a nossa casa, a nossa família, os nossos bens, aquilo que temos e somos. Quantas pessoas constantemente amaldiçoam sua própria vida, amaldiçoam sua existência, amaldiçoam o seu salário, o seu emprego, o seu ambiente de trabalho, amaldiçoam sua esposa, seu esposo. Quantos pais até hoje amaldiçoam seus filhos? Quantas famílias amaldiçoam suas casas? E assim vão vivendo debaixo de maldição. Vão vivendo debaixo de um jugo que elas não percebem que elas mesmas causaram. É interessante que ontem nós orávamos e pedimos que Deus curasse a nossa história, que Deus fosse desde o momento da nossa concepção, no útero da nossa mãe, que Jesus viesse conosco de lá até o exato momento curando a nossa história. E meu irmão, minha irmã, aqui eu quero trazer algo importante para você. Não adianta nós clamarmos, pedimos: Senhor, cura-me, liberta-me de toda maldição, se da minha boca só sai palavra de maldição.
Não adianta pedir para Deus me proteger de maldição, sendo que eu sou um poço de maldição. Não adianta pedir para Deus me curar das maldições, sendo que da minha boca só sai maldição para a vida do outro e para a minha própria vida. Não adianta pedir para Deus me libertar de toda maldição lançada contra mim, sendo que eu sou um vaso transbordante de maldição. Da minha boca, das minhas frustrações, das minhas decepções, da minha boca não se sai mais palavra de bênção, só sai palavra de tristeza, palavra de decepção, palavra de maldição, palavras que amarram não somente a minha vida, mas põe em risco amarrar a vida do próximo. Veja que Deus não permitiu a maldição. Dentro dessa leitura, nós vemos que Deus não permitiu a maldição alcançar o povo de Israel, que foi abençoado por aquele que tinha sido enviado para amaldiçoar. A ordem de Deus para Balaão foi clara: não amaldiçoarás esse povo, pois é bendito, é povo de Deus. Nós vemos que o profeta ele não tinha nenhum motivo para amaldiçoar, mas estava sendo agenciado, muito bem pago pelo rei, para praguejar contra o povo escolhido de Deus. Quantas pessoas são patrocinadas, quantas pessoas são agenciadas, quantas pessoas são assistidas por outras pessoas para que sejam motivo de maldição, para que sejam um veículo de maldição, levando maldição aonde chega. Quantas pessoas começam a trazer notícias para nós, nos estimulando a amaldiçoar a nossa nação, a amaldiçoar o nosso povo, a amaldiçoar as nossas vidas. Quantas pessoas nos estimulam a amaldiçoar nossa casa, nossas famílias, os nossos empregos, o nosso salário. São pessoas por trás disso, pessoas mal intencionadas, que são combustível para nos levar a amaldiçoar os nossos irmãos e irmãs. E nós vemos que Deus não permite que a maldição chegue até o seu povo, mas para isso nós precisamos pedir a Deus que nos liberte de todo vício de maldição. Nós precisamos pedir a Deus nesse dia que nos cure de todo vício de maldição, que Deus venha purificando o nosso coração e os nossos lábios. Por quê? Porque a Sagrada Escritura diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então nós queremos pedir a Deus que venha curando o nosso coração de tudo aquilo que é maldição. Toda e qualquer maldição alojada em nosso coração precisa ser desalojada, precisa ser extraída do nosso coração. Por quê? Porque nós, em primeiro lugar, devemos, diante daquilo que nós acabamos de ler e ouvir, em primeiro lugar, nós devemos ver como está a nossa atitude. Como eu tenho me posicionado com as pessoas? Aquilo que eu falo para as pessoas tem edificado ou tem destruído sonhos, projetos, vidas? Eu preciso estar atento a isso. Por quê? Perceba que quando eu abençoo uma pessoa, a bênção passa por quem primeiro? Por mim. Eu me torno aquele canal da graça de Deus, da bênção de Deus. Ou seja, quando uma água passa pelo cano, o primeiro a ser lavado não é o objeto na pia que você está lavando sua louça. Ah, vou lavar um prato, vou lavar não sei o que lá. O primeiro objeto a ser lavado é aquele canal, porque a água primeiro passa pelo canal para chegar no seu destino. Ou seja, quando nós quando nós abençoamos a vida de uma pessoa, quando nós temos o desejo, a reta intenção de abençoar, de levar a palavra de bênção sobre a vida de alguém, a primeira pessoa que é abençoada é você. Mas também, quando nós trazemos no nosso coração uma má inclinação, uma má intenção, o desejo de amaldiçoar aquela pessoa, então traz nos nossos lábios palavras de maldição, palavras venenosas, a primeira pessoa que é amaldiçoada, a primeira pessoa que degusta do seu veneno e da sua peçonha, também é você. E detalhe, se aquela pessoa em que você amaldiçoa, em que você tem a intenção e o desejo de amaldiçoar, se ela estiver mergulhada na graça e na misericórdia de Deus, coitado de você, porque aquela maldição vai voltar em dobro para a sua vida, porque ela estava mergulhada na misericórdia de Deus e aquela maldição foi despedaçada logo que saiu da sua boca. Interessante que, meditando sobre essa palavra, eu me lembro de um fato que aconteceu com São Padre Pio.
Na cidade de San Giovanni Rotondo, que era a cidade de São Padre Pio, é a cidade de São Padre Pio de Pietrelcina, tinha um senhor que ele pegou um táxi e ele estava indo para San Giovanni, a cidade de São Padre Pio. E ele ouviu falar desse sacerdote que tinha as marcas, os estigmas de Cristo no seu corpo, um sacerdote que Deus realizava muitos milagres através dele, porque era um sacerdote que sempre vivia mergulhado na misericórdia de Deus, era um sacerdote que vivia mergulhado e unia as suas dores à paixão de Cristo. E esse homem pegou um táxi e ele viu um hospital, que era um desejo do coração de São Padre Pio, um hospital para acolher as pessoas vítimas da guerra e as pessoas que não tinham também condições de se tratar. E até hoje esse hospital está na Itália. Se não me engano, se chama Hospital Alívio do Sofrimento. Foi um hospital criado por São Padre Pio, um hospital enorme e referência na Itália. Interessante que esse homem pegou o táxi, ele viu aquele hospital, ele perguntou, quem que é isso? Quem fez esse hospital? Aí o taxista que conhecia São Padre Pio, que estava vivo na época ainda, conhecia São Padre Pio e falou assim, não, esse aqui foi São Padre Pio, que com muito esforço, com muita oração, com a ajuda do povo, construiu esse hospital para acolher as vítimas da guerra, que seriam muitas que ele já havia previsto, e de fato aconteceu. Aí o homem se revoltou, falou assim, mas como que pode um franciscano que faz voto de pobreza, como que ele pode administrar tudo isso? Falou assim, não, mas não é ele. A graça de Deus, a providência de Deus na vida dele, fez com que tudo isso acontecesse. É a providência divina, ele não tem nada, ele não tem exatamente nada, mas Deus entrou com providência e entra com providência em tudo que ele necessita, porque ele confia inteiramente na providência divina. E aquele homem se revoltava com o Padre Pio, blasfemava contra o Padre Pio. Esse homem não é santo, não sei o que, ele começou a xingar, começou a falar mal do padre e foi indo. O taxista começou a se entristecer com aquela atitude, com aquele comportamento. Nós vemos ali uma manifestação de inveja, de orgulho, de revolta, porque um homem que não tinha nada construiu tanta coisa e um homem tão sucedido, bem sucedido como ele, não havia construído nada. Mas enfim, aquele homem ia ficar no hotel e antes dele descer do carro, ele disse assim, ele pegou o jornal, viu algumas notícias ali falando sobre São Padre Pio, né, na cidade, e ele virou para o taxista e disse assim, logo, logo teremos um velório. Daqui uma semana teremos um velório. Aí o taxista ficou sem entender, mas como assim? Nós iremos num velório de São Padre Pio e nós vamos rir muito da cara dele. Ou seja, aquele homem liberou uma palavra de maldição sobre a vida de São Padre Pio. E interessante, ele começou a amaldiçoar a vida de São Padre Pio e quando esse homem saiu do táxi, mal saiu do táxi, ele caiu duro e morreu. Isso foi um fato real, não é uma história, não, mas foi um fato verídico. Aquele homem, não sei se teve um infarto, o que aconteceu, mas ao sair do táxi ele começou a passar mal e caiu e morreu na hora. E aquele homem, sem saber o que fazer, perguntaram ao taxista o que aconteceu. Ele passou mal, aí começou a contar todo o trajeto, o que aquele homem havia falado, havia dito. E uma das pessoas que conhecia São Padre Pio, todo mundo ali conhecia São Padre Pio, naquele lugar, e uma das pessoas ouvindo a história correu rapidamente ao convento de São Padre Pio e disse assim, São Padre Pio, aconteceu isso, e ele falou assim, eu já sei o que aconteceu. Ele sabia, e ele disse assim, quando aquele homem liberou a palavra de maldição sobre a minha vida, quando ele desejou a minha morte profundamente, e ele liberou aquela maldição sobre a minha vida, nesse exato momento, eu estava mergulhado na misericórdia de Deus, e a maldição voltou para ele. E aconteceu que ele morreu instantaneamente. Ou seja, aquilo que eu disse para você, quando nós liberamos uma palavra de bênção, a primeira pessoa a ser abençoada sou eu. Mas quando nós amaldiçoamos algo ou alguém, a primeira pessoa a ser amaldiçoada sou eu. E eu pergunto para você, o que tem saído da sua boca? Porque uma vez tendo renunciado às maldições nas nossas vidas, podemos clamar a proteção do Senhor contra todas as maldições lançadas contra nós. Para nós finalizarmos, o que tem saído da sua boca? Palavra de bênção ou palavra de maldição? Se da sua boca, meu irmão, minha irmã, tem saído só palavras de maldição contra a sua vida ou contra a vida de outra pessoa, hoje nós queremos pedir que Deus nos cure
e nos liberte de todo o vício de amaldiçoar a mim próprio, ao meu próximo e aquilo que Deus me concede como bênção, que é o meu trabalho, que é a minha vida financeira, que é a minha casa e a minha família. Peçamos a Deus hoje a graça de sermos curados e libertos de todo o vício de maldição e que o nosso coração seja uma fonte de bênção para que através dos nossos lábios, da nossa boca, as pessoas sejam abençoadas por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família.